Bom dia, turma. Nós estamos aqui para a realização da prova de história dessa etapa e nós vamos iniciar aqui com uma oração. Isabelle vai orar por nós e em seguida nós faremos a leitura da prova. Posição de oração: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, verso 1. Pode orar, meu bem. Querido Deus, faça que essa prova que a gente vai fazer seja boa. Faça que a gente lembre que tudo que a gente estudou nessa prova de hoje, e que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Então vamos lá. Cadê a barrinha? Desde o início da história da humanidade, o ser humano foi se organizando em grupos de diferentes maneiras para poder sobreviver. Alguns grupos eram nômades e outros sedentários. Qual característica se refere exclusivamente às sociedades nômades? Aqui, turma, vocês vão marcar a alternativa que tem uma característica que se aplica somente aos nômades. É uma característica que só os nômades tinham, os sedentários não, tá bom? Então, a alternativa A: tinham residência fixa construída para durarem longos anos? Alternativa B: praticavam agricultura, plantando tudo que era necessário para sua sobrevivência? A gente está falando das sociedades nômades, tá bom? Letra C: à medida que a caça, a pesca e os frutos iam se tornando escassos, mudavam-se para outros lugares onde poderiam encontrar alimentos em abundância. Letra D: criavam animais domésticos como vacas, ovelhas, cavalos e galinhas. Turma, então lembrando, é uma alternativa só correta e nós vamos marcar a alternativa que tem características que são exclusivas dos nômades. Fecha o áudio, por favor, tá bom? Qual das imagens abaixo representa melhor o tipo de moradia das sociedades nômades? Vocês vão marcar com um X aquela moradia que mais se parece com o que os nômades usavam, tá certo? E na número 3, você vai justificar por que você marcou. Se você marcou essa primeira figura, você vai me dizer aqui embaixo por que você marcou essa. Por que essa é a melhor residência para os nômades? Se você marcou a segunda figura, você vai me dizer por que essa é a melhor residência dos nômades. Ou se você marcou a terceira, você vai explicar aqui. Os nômades usavam esse tipo de moradia, disso, disso e daquilo. Fala, meu bem. A minha... não tem as duas linhas que é para explicar. Ela não tá aqui embaixo do número 3, não. Ela tá na próxima página. Não tem problema. Daí é só você escrever lá. Você olha aqui desse lado, escreve lá. É que na hora da impressão deve ter desconfigurado. Número 4. O povo Hadza habita na Tanzânia, no continente africano, e vive da caça e da coleta. De acordo com o que estudamos sobre os Hadzas, analise as sentenças abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso. Lembra dos Hadzas? Os Hadzas foram os primeiros que nós estudamos, que são aqueles que tinham o intestino melhor do planeta, lembra? O melhor cocô do planeta, né? E eles eram nômades, então, eles são nômades, na verdade, né? Então, aí com essas informações vocês vão poder lembrar quais são as verdadeiras e quais são as falsas. Então, vai marcar V para verdadeiro, F para falso. Os Hadzas se alimentam de carne, mel, frutos e tubérculos, verdadeiro ou falso? Os Hadzas são nômades, caçadores e coletores, verdadeiros ou falso? Os Hadzas foram sociedades nômades que viveram há muitos anos atrás? Olha só, que às vezes pode ter uma pegadinha. Será que eles viveram há muitos anos atrás? Não sei não. Os Hadzas são seminômades, pastores, pois criam animais como bois, vacas, ovelhas e cabras? Então, a gente vai marcar aí verdadeiro ou falso. Número 5. Os Hadzas dependem da biodiversidade das florestas para se alimentar e manter o seu estilo de vida. O que é biodiversidade? Tá bom? Número 6. Abraão e seus descendentes eram pastores e criavam rebanhos, sendo necessários que migrassem de um lugar para o outro em busca de pastagem e água para os animais.
Por criarem animais como bois, vacas, ovelhas e cabra, Abraão e sua família eram considerados nômades, sedentários, seminômades ou caçadores. Vai marcar apenas uma alternativa correta. Número 7. Qual é a semelhança entre os antigos hebreus e os imbas no que diz respeito à maneira de encontrar alimento e abrigo? Como que os antigos hebreus encontravam seus alimentos e como eles se abrigavam, como que eles moravam? E qual que é a semelhança com os imbas, que são o outro povo que nós vimos lá da África? Nos últimos anos, os povos nômades que vivem na África têm enfrentado muitas secas, e isso afeta os animais, pois não encontram pastagens e águas suficientes, levando muitos a morrerem de fome. De acordo com o que estudamos, qual é o principal fator responsável por esse acontecimento? Vai marcar apenas uma correta. Efeito estufa, êxodo rural, êxodo urbano ou aquecimento global? Número 9. Que medidas podemos tomar para preservar o meio ambiente, a fim de contribuirmos para que o nosso planeta se torne um lugar melhor para se viver? Cite 2 exemplos. Fala, Jamila. Alguém queria falar? Tia, eu fiquei na questão 8. Eu posso marcar 2? Não, é uma só. Tem a ver com o que a gente estudou no livro. O que estava lá no livro que a gente estudou. É uma só. Número 10. Como é chamado o processo que motivou os seres humanos a morar juntos em grandes grupos, num só lugar, e viver da agricultura? É chamado de sedentarização, mecanização, irrigação ou urbanização, para marcar uma só. As populações antigas que viviam próximo aos rios no Oriente Médio utilizavam um instrumento para transportar a água fluvial até os canais de irrigação. Qual é o nome desse instrumento? Poço artesiano, chadufe, cisterna ou moinho? Ah lá, o sucesso, turma, é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. Acredito em você. Beijos da tia Nancy e uma boa prova.